Já estamos de volta com Manhã da Piedade. Quero aproveitar para pedir a você que siga a gente no Instagram, @Manhã da Piedade. Ele é mais um canal de informação e também uma forma de ficar por dentro das novidades e dos bastidores do nosso programa. Até os pedidos de oração você pode mandar por lá, que a nossa equipe terá imenso prazer em receber. Mas se preferir, pode mandar ainda para o nosso WhatsApp 31996428473. Todos os dias no final do programa a gente reza por todos os que enviaram os pedidos e também os que não enviaram. Pesquisas recentes mostraram que os bebês amamentados por mulheres que tomaram a vacina contra a Covid-19 podem estar imunizados. Segundo estudo publicado em uma revista científica, o leite materno de mulheres que foram vacinadas com dose da AstraZeneca apresentou anticorpos contra a doença. Após a segunda dose, 86% das amostras apresentaram um tipo de anticorpo, o IgA. Já o segundo tipo de anticorpo, IgP, foi verificado 2 semanas depois da vacinação, em 97% das amostras analisadas. Quem vai falar mais sobre os resultados dessa pesquisa é a presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, seção Minas Gerais, Ana Maria Massaúde. Bom dia, doutora. Bem-vinda mais uma vez ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Bom dia a todos que estão aqui conosco. Doutora Ana Maria, as mulheres que ficaram com medo de amamentar após o início da pandemia? As mulheres, elas ficaram com medo de muitas coisas, né? As pessoas, em geral, depois da pandemia, vendo os riscos que a infecção pelo coronavírus pode causar, não só para si mesmos, como também para as pessoas de quem elas gostam, ficaram com medo. E as mulheres, no caso, que amamentam, elas têm o bebê, né? O cuidado com o bebê. E ficam preocupadas em estar transmitindo a doença para os seus filhos. A gente vê todas sempre as informações, né? A importância de amamentar, a importância do leite materno. E aí eu te pergunto, o leite materno das mulheres que foram imunizadas realmente protege os bebês da Covid ou ainda é cedo para chegarmos a essa conclusão? Moninha, é o seguinte, em relação ao leite materno, a gente sabe que ele contém várias substâncias nutritivas para a criança, para ela crescer e ficar forte, e também substâncias da defesa do organismo. E no caso, como você até falou sobre a IgA, que é uma imunoglobulina, ela faz essa defesa principalmente das mucosas, que seria da parte do aparelho respiratório e do aparelho digestivo. Então, a mulher, ao amamentar, ela transmite aquelas imunoglobulinas que ela já tem. Ela dá uma imunidade passiva, ou seja, o neném recebe da mãe, através do leite materno, essa proteção enquanto está amamentando, né? Claro que se ela parar de amamentar, ele não vai estar recebendo aquela proteção. É como se fosse um remédio, né? Assim, por assim dizer. É como se ela estivesse dando aquele nutriente e também aquela proteção enquanto amamenta. E aí, com esse advento da Covid, muitas pessoas ficaram com receio do vírus, se a pessoa pegasse coronavírus, do vírus passar pelo leite materno. E aparentemente, o leite materno da pessoa com Covid, ela vai ter anticorpos, ela vai ter essa substância de defesa e não o vírus. E a substância de defesa, a gente fazendo um paralelo com outras doenças, com outras infecções que a mulher já teve, outras doenças que existem, a gente imagina que o coronavírus estando na mulher e ela tendo a doença, ela produzindo anticorpos vai passar para o bebê da mesma forma que se ela se imunizar. Então, se ela imunizar e produzir anticorpos contra essa infecção, que na verdade não é uma infecção, mas contra essa virose desse vírus inativado, ela vai passar essa defesa também para o seu bebê. Entendi. Então, neste caso, é uma questão de a gente ter isso como se fosse comparativamente com outras doenças que já acontece isso, provavelmente com o coronavírus também acontecerá. Então, a gente não tem experiências, não tem pesquisas que falam que realmente
A mulher vacinada com coronavírus, o neném vai ter menos infecção. Mas a gente já sabe que a mulher vacinada com coronavírus, no leite dela, em grande parte das vezes, ela vai estar expelindo não só o IgA, como também a IgG, que é outra imunoglobulina de defesa que a mulher produz. É verdade, né, doutora? Todo mundo aprendendo, né? Todo mundo é uma coisa tão nova para tantas pessoas e os profissionais da saúde também estão aprendendo, né? Sim, a gente vai aprendendo e a gente vai reconhecendo na ciência aqueles fatos que realmente a gente pode comprovar. Então, a gente imagina que aquilo é verdade e a partir do momento que forem sendo observados mais mulheres que tiveram neném, que foram vacinadas e que as crianças não tiveram a doença ou que não tiveram a virose, mesmo que não tenham a doença, isso vai fazer com que a gente imagine que realmente a vacina não só protege a mãe, como protege o bebê que amamenta, né, com leite materno. Doutora Ana Maria, com qual vacina, além da AstraZeneca, foi realizada essa pesquisa? Essa pesquisa especificamente, ela foi realizada com a vacina da Pfizer, Aham. né? O que é da Pfizer? Que é aquela vacina genética. A gente sabe que desde o início da pandemia, no ano passado, né, nos 9 primeiros meses de pandemia, nasceram mais ou menos 116 milhões de bebês no mundo. Então, imagina quantas pessoas e quantos bebês não foram expostos de suas mães a essa virose. Então, tem muita coisa que a gente não sabe, porque muitas crianças foram expostas e a gente aparentemente não percebeu tanto problema para esses bebês por enquanto. Então, essa pesquisa, ela foi avaliada, eles avaliaram 84 mulheres. Por que essas mulheres foram vacinadas? Porque elas eram profissionais de saúde. Então, como profissionais de saúde e amamentando, foi possível oferecer a elas a vacina. E a Uhum. partir do momento que aquelas mulheres vacinaram, elas foram acompanhadas. Então, foi uma pesquisa que não foi pego qualquer mulher, foi mulher profissional de saúde que teria então acesso à vacina e que estava amamentando. Então, foi feito nesse caso dessa última pesquisa, mas vários relatos de casos, compilações, têm mostrado que a vacinação na mãe, ela leva a ter anticorpos no leite materno. Tem até uns casos interessantes, Moninha, que eles falam que em alguns lugares nos Estados Unidos, eles estão vendendo leite materno de mulher que vacinou. Então, a mulher vacinou, ela está vendendo o próprio leite para falar assim, esse meu leite tem imunizante. Mas não é algo que a gente saiba que realmente o bebê vai ficar imunizado e que depois vai poder, por exemplo, ficar no colo de uma pessoa sem máscara, né? Então, vai poder ficar no colo de uma pessoa que está com Covid ou que não se cuida. Aí, nesse caso, assim, é uma vacinação, né, para o neném passiva, seria uma imunidade passiva, mas que a gente não pode garantir que a criança, que o bebê, ele está protegido. Então, esse leite materno, ele é só mais algo que possa ajudar as mães a ficarem mais tranquilas, por assim dizer, no sentido que Aham. elas podem amamentar o bebê sem ficar com receio de que aquela ter vacinado vai causar algum problema para ele. Um plus, né? Doutora Ana É. Maria, e sobre Sim. as mulheres que tiveram o Covid, elas também têm anticorpos no leite materno? Sim, algumas pesquisas anteriores a essa mostraram que elas também têm anticorpos no leite materno. Então, assim, da mesma forma que as mulheres que têm outras doenças, né? A mãe que às vezes está resfriada, ela vai passar aquele anticorpo daquela virose para o bebê. Então, muitas vezes, né, as mulheres ficam resfriadas, os bebezinhos não ficam, aqueles que amamentam, exatamente porque ela está passando para aquele bebê o próprio anticorpo. Então, assim, eles falam, por exemplo, de cólera, de outras doenças que também a pessoa tendo a doença e amamentando, ela vai estar protegendo naquele período, enquanto ela amamenta com o leite dela, o bebezinho. Entendi. De tudo que nós falamos, doutora Ana Maria, tem alguma coisa que a senhora acha importante a gente deixar registrado aqui para as pessoas fixarem?
É importante a gente lembrar que a pandemia ela ainda está presente, que mesmo a pessoa que esteja vacinada, seja gestante, seja a pessoa que está amamentando, ou qualquer um de nós, deve manter os cuidados de higiene, que é lavar a mão, não colocar a mão no rosto, nem no olho, o distanciamento social, ficar pelo menos a 1,5 m, 2 metros de outra pessoa, evitar ficar em lugar fechado com muita gente e principalmente conversando, e usar máscara. Então, assim, apesar da vacina, nós temos uma quantidade de gente, um percentual de gente no Brasil ainda pouco vacinado. Então, a gente vê em alguns lugares que as pessoas estão ficando mais relaxadas em outras partes do mundo, mas é porque tem mais gente vacinada. Então, enquanto a gente ainda não tem tanta gente vacinada, e principalmente por causa dessas novas variantes, que aparentemente elas são mais transmissíveis e mais agressivas, é importante a gente continuar com os cuidados para evitar de ter a infecção. Lavar a mão, né? Lavar a mão e uso de máscara, conversar mais distante das pessoas, né, doutora Ana Maria? Isso, conversar mais distante, porque assim, à medida que a gente vai usando a máscara, eu só uso aquela N95 ou aquela PFF2. Uhum. Mas à medida que a gente usa, ela vai encharcando com o que a gente fala, né? Com as nossas gotículas, principalmente as máscaras de pano. E aí elas perdem um pouco daquela proteção para os outros e para a gente mesmo, na hora que a gente respira. Verdade. Doutora Ana Maria, as pessoas que quiserem mais informação, como que elas podem encontrar? O site, o Instagram? Então, nós temos o Instagram da Sociedade Nacional, que é SB Mastologia, e temos a da Regional de Minas Gerais, que é SBM Mastologia MG. Joia, está na tela. Doutora Ana Maria, muito obrigada pela sua presença. É sempre muito rico, muito importante a gente conversar esses assuntos aqui. Muito obrigada mais uma vez por a senhora parar o seu tempo para nos atender. Obrigada a vocês, Roninha, por dar essa abertura e essa chance da gente conversar um pouco sobre assuntos tão importantes. Deus abençoe, viu? Amém. Gente, nós aqui vamos para mais um intervalo. É rapidinho, daqui a pouco estou de volta.